Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo dos incisos do artigo 5º do texto constitucional. E é bom relembrá-los, que vocês já puderam até inclusive observar, que dada a importância destes incisos, nós dedicamos várias aulas ao estudo deles, pois eles caem em todas as provas e podem ser objeto de questionamentos diversos. Hoje estudaremos um tema muito importante, que é a extradição, um tema que já caiu muito em concurso, mas vira e mexe ele volta à tona com grande força, por isso é importante conhecer as principais nuances, os principais detalhes e quais as informações que devem e são extraídas dos incisos do artigo 5º da Constituição. Vamos então dar início à nossa 37ª aula, onde veremos os incisos 51 e 52 do artigo 5º da Constituição. Vamos à leitura deles como normalmente fazemos. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Quais as informações nós já vamos extrair da leitura deste inciso? Que nenhum brasileiro será extraditado. Em hipótese nenhuma, o brasileiro nato será extraditado. No entanto, o naturalizado poderá ser extraditado em duas situações: quando ele praticar crime comum antes da naturalização ou ainda quando for comprovado o envolvimento dele com o tráfico ilícito de entorpecentes. E aí, independe se antes ou depois da naturalização. Importante frisar que o Constituinte considerou, dada a gravidade do crime de tráfico, a importância de colocar esta informação neste inciso. Ainda, inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Vejam, se não será concedida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, menos ainda do brasileiro nato ou do brasileiro naturalizado. Então, daqui, vamos extrair 3 regras principais, que nós veremos nos slides seguintes. Vamos a eles. Regras constitucionais para o brasileiro nato. O brasileiro nato nunca será extraditado. Não existe nenhuma hipótese em que o brasileiro será extraditado. É importante levar esta informação, pois o examinador, na prova do concurso, vai tentar confundi-los, trazendo alguns detalhes que podem fazer com que vocês errem a questão na prova. Por isso, o brasileiro nato nunca, em nenhuma hipótese, não existe previsão legal, ele nunca será extraditado. Ainda, regras constitucionais para o brasileiro naturalizado. Extradição pode se dar em 2 situações. A primeira delas, crime comum praticado antes da naturalização e o comprovado envolvimento com tráfico de drogas praticado antes ou depois da naturalização. Dessa forma, a gente conclui que o brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado em 2 situações específicas, que são estas que se apresentam e que nós já tivemos oportunidade de falar, inclusive quando realizamos a leitura dos incisos. Continuando, ainda mais uma regra constitucional importante, a regra para o estrangeiro. E o que nós temos para o estrangeiro? Que a regra geral ele pode ser extraditado e a exceção, caso de crime político ou de opinião. Vejam, aqui é importante frisar um entendimento da doutrina e da jurisprudência. Caso haja relação de crime político ou de opinião com um crime comum, este estrangeiro não poderá ser extraditado. Ele só pode ser extraditado diante de crime comum, se houver a conjugação ou concurso do crime comum com o crime político ou de opinião, este estrangeiro não será extraditado. Havendo separação, crimes independentes, ele poderá ser extraditado para o crime comum. Antes de avançarmos ainda nos temas afetos à extradição, é importante tecer alguns comentários para separar, para diferenciar a extradição de outros institutos jurídicos que são discutidos pela doutrina. Entre eles, nós temos, por exemplo, o instituto jurídico denominado de expulsão. Esse instituto jurídico denominado de expulsão, ele é diferente da extradição. E ele pode se dar, anotem aí no caderno de vocês, quando há violação
ao artigo 65 da Lei 6.815 de 1980. Havendo violação a este artigo, as condutas trazidas neste artigo, esse indivíduo poderá ser expulso. Ainda, difere-se a extradição da deportação. A deportação ocorre quando um determinado indivíduo entra em nosso território, entra em nosso país ou nele permanece de forma ilegal. Desta feita, em uma dessas duas situações, ele poderá ser deportado, situação que se diferencia da extradição. E, por fim, devemos diferenciar a extradição do instituto jurídico denominado de entrega. A entrega ocorre quando um determinado indivíduo é entregue a um tribunal penal internacional para que ele possa ser julgado. Professor, qual a diferença, então, da entrega para a extradição? Na extradição, um determinado indivíduo é entregue a um outro estado para que possa ser julgado nas situações em que já verificamos. Já na entrega, o indivíduo é levado a um tribunal penal internacional, a qual o Brasil assinou e aderiu. Vejam, ele não é levado a um outro estado, mas sim a um tribunal penal internacional. Essa é a diferença básica entre extradição e entrega, que é também conhecida como surrender. Assim, podemos continuar a verificar as informações mais importantes e pertinentes sobre a extradição. Vejamos, requisitos para a extradição. Quais são os requisitos trazidos pela doutrina, pela jurisprudência, para que nós possamos verificar como vai se dar essa extradição? Nós temos lá, primeiro princípio da dupla punibilidade, é o primeiro requisito. Através deste princípio, nós podemos concluir o que, professor? Podemos concluir que para que o indivíduo seja extraditado pela prática de um crime comum, esse crime deve ser punido também, deve ser punível também no país que requer a extradição. Ou seja, o crime deve ser punido tanto em nosso país, tanto no Brasil, como no país que requereu a extradição daquele determinado indivíduo. Não havendo essa dupla punibilidade nos dois lugares, nós não teremos a autorização da extradição. Desta forma, caso um crime seja punido, por exemplo, na Argentina e não no Brasil, este indivíduo não poderá ser extraditado pela prática deste crime na Argentina, por exemplo. Continuando, mais um requisito. Nós temos o requisito da comutação da pena. O que determina este requisito é que, em havendo penas não aceitas no Brasil, o país que requer a extradição deve se adequar às penas previstas no nosso ordenamento para que o indivíduo seja julgado. Vamos de novo para um exemplo para que fique claro para os senhores. Vamos imaginar que o indivíduo será extraditado para a Argentina, onde eventualmente se aceita a pena de morte. Como nós não aceitamos a pena de morte, a Argentina, o Brasil, concordando com essa extradição, enviando o indivíduo para a Argentina, deverá ter de comum acordo com a Argentina que o indivíduo não poderá ser punido com a pena de morte e deve ser adequada às penas previstas no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, caso em um determinado país seja aplicada uma pena que o nosso ordenamento jurídico não aceite, haverá uma comutação da pena, uma hipótese de adequação das penas para que esse indivíduo não seja punido naquele território por uma pena que o Brasil não admite. Ainda, outro requisito importante. Nós temos que o indivíduo só pode ser punido pelo crime objeto do pedido da extradição. Vejamos uma situação prática. Um determinado indivíduo praticou o tráfico de drogas. Ele vai ser extraditado por esse motivo. No entanto, realizadas as investigações, descobre-se que ele também praticou um crime de homicídio. O que motivou a extradição foi o tráfico de drogas. E ele só poderá ser julgado, processado e condenado pelo tráfico de drogas, pelo crime objeto do pedido da extradição. Professor, e o homicídio ficaria impune? Não. Há a possibilidade desse país que requereu a extradição requerer ou fazer um pedido de extensão para que o indivíduo possa então também ser julgado, processado e eventualmente condenado por esse crime. Faça um pedido de extensão, o país que extraditou aquele indivíduo pode concordar ou não. Havendo concordância, ele poderá também ser julgado pela prática daquele crime. Mais um requisito. Nós temos aqui extensão do pedido, que foi o que eu acabei de dizer para os senhores.
Caso nas investigações verifique-se a prática de um outro crime, poderá haver um pedido de extensão para que esse indivíduo possa ser processado e condenado pela prática daquele outro crime. Vamos então continuar. Tratados de extradição. Vamos verificar aqui, nesse slide, quais as informações mais relevantes e importantes sobre os tratados que tratam da extradição, regras básicas que caem nos concursos públicos. A primeira delas, tem aplicação imediata. Isso significa afirmar que os tratados, uma vez celebrados pelos países signatários, ele tem aplicação imediata. Mesmo que o crime tenha sido praticado antes, o indivíduo poderá ser extraditado por um tratado, com fundamento em um tratado que seja posterior àquele delito. Não se aplica aqui as regras do direito penal. Tratado de extradição tem aplicação imediata e passa a produzir os seus efeitos. Ainda, não se aplica o princípio da irretroatividade, ou seja, aquilo que eu acabei de dizer para os senhores, essas duas características se conjugam. Não se aplica o princípio da retroatividade porque, mesmo que o crime tenha sido praticado antes da assinatura ou antes da celebração do tratado de extradição, este indivíduo poderá ser extraditado com base no tratado celebrado posteriormente à prática deste crime. Assim, estamos aptos já a responder alguns questionamentos, hipóteses que podem cair no concurso de vocês e que é muito importante que vocês tenham conhecimento. Primeira questão: brasileiros natos não podem ser extraditados por crimes políticos, mas podem ser extraditados em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. Vamos verificar, essa questão está errada. E por que ela está errada? Brasileiros natos não podem ser extraditados por crimes políticos. Até aqui ela se apresenta correta. Mas podem ser extraditados em caso de tráfico ilícito de entorpecentes. É aqui que está o erro. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. Quem pode ser extraditado pela prática pelo envolvimento, pelo comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, é o brasileiro naturalizado e não o brasileiro nato. Segunda questão: a Constituição Federal veda expressamente a extradição do brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Essa resposta também foi dada como errada. E por quê? Porque ela veda a extradição do brasileiro nato. Quanto ao naturalizado, ela permite a extradição nas duas hipóteses que nós já verificamos: comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e também pela prática de crime comum antes do processo de naturalização. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula. Fica aqui uma palavra de incentivo, que estudar não é ruim, o ruim é tratar o estudo como obrigação. Espero que vocês estejam resolvendo questões, espero que vocês já tenham lido a Constituição várias vezes, pois tudo isso vai somar na hora de vocês realizarem as provas. Tá aqui os meus contatos, um grande abraço, bons estudos e boa sorte.